Em maio de 2013, eu vim a essa tribuna para dizer que havia uma bomba relógio pela frente, chamado RPPS, os regime próprio da Previdência Social. Em 2013, retorno hoje a essa tribuna para fazer um novo esclarecimento sobre o regime próprio da Previdência Social. Esse regime foi criado em 1998, pela Lei 9.717, depois também regulamentado pela Emenda Constitucional 20 de 2018, de 98, Emenda Constitucional 41 de 2003 e Emenda Constitucional 47 de 2005. Senhor presidente, o caso dos regimes próprios de Previdência Social é gravíssimo no nosso país. Atualmente, nós devemos ter algo em torno de 2.123 regime próprio de Previdência Social no país. Ou seja, com o advindo desta lei e a regulamentação através das emendas constitucionais, estados, municípios e Distrito Federal e a própria União poderiam então criar os seus regimes próprios de Previdência Social. Isto hoje soma algo em torno de 2.123 regime próprio de Previdência Social. Algo em torno de 12 milhões de segurados hoje dentro desse regime próprio da Previdência Social. E aí vejamos, se o regime geral da Previdência Social para este ano fala-se de um déficit de 270 bilhões de reais, agora vamos imaginar o que está acontecendo dentro desses regimes próprios de Previdência Social, dentro dos municípios. Imagina, senhor presidente, um município com 1.500 habitantes, 2.000 habitantes, né? Com 300 servidores federais, ali, estaduais, melhor dizendo, efetivos, criar o seu próprio regime de Previdência Social. Um regime, inclusive, muito complexo. Previdência não é brincadeira. Então, aí vem, das contribuições. Com a advindo dessa lei, os servidores terão que pagar 11% sobre o seu salário bruto. E os entes, o município, o estado, teriam que pagar de 11 a 22. Aí vem a primeira pergunta: qual ente federado que está pagando 22% sobre o salário bruto de cada servidor público? Nenhum. Evidentemente que eles optaram por 11%. Aí começa o desequilíbrio desse fundo. Os repasses, conforme determina a lei, os entes que têm os seus RPPS recolhe na folha de pagamento dos seus servidores e dentro de 30 dias teriam que repassar ao seu RPPS, ao seu regime próprio de Previdência Social, coisa que na verdade não vem acontecendo em muitos RPPS no nosso país. Taxa de administração. Foi determinado através da criação desse regime que 2% da arrecadação seria para o custeio, ou seja, para as despesas operacionais dos RPPS. Há alguns RPPS que chega a cobrar 10% de taxa para a sua administração. Desta forma, imagina que a coisa então só vai desequilibrando a cada dia. E aí eu digo mais, de quem é essa responsabilidade desse desequilíbrio, que eu acredito que hoje o sistema como um todo deve ter algo em torno de 400 bilhões disponíveis. E deveria ter hoje algo em torno de 900 bilhões de reais disponíveis, aplicado no mercado financeiro. E não estou falando de cálculo atuarial. Não estou dizendo já de desvio de dinheiro dentro dos RPPS. E aí de quem que é essa responsabilidade? É da União? Não. A União só tem o dever de fiscalizar e orientar e supervisionar.
A responsabilidade é do ente federado, são dos estados, que é bom que se diga, estão falidos, com raras exceções, ou com rara exceção. Então, esta é uma preocupação enorme. E aí vem a política de investimento desses bilhões de reais. Em 2010, o Banco Central, através de uma resolução, disse que o sistema poderia aplicar até 30% de toda essa disponibilidade de cada fundo em renda variável, ou seja, aplicação em fundos, aplicação de alto risco. Aí sim, aí foi a pior coisa que poderia acontecer dentro do regime próprio de Previdência Social. Em 2014, o Banco Central mudou alguma coisa com relação a essa aplicação, mas continuou os 30%. Em 2017, o Banco Central voltou novamente a falar sobre essas aplicações, mas continuou os 30%. Só fatiou 30%, 20% e 10%. Ou seja, há RPPS por aí fazendo aplicações em bancos falidos, em corretoras em condições futuras de insolvência, e quem perde com isso, na verdade, são os aposentados, são os futuros aposentados, são os segurados. E eu gostaria de chamar a atenção para esta bomba relógio que está para acontecer, porque a lei foi criada em 1998, ou seja, esses 12 milhões de segurados ainda não bateram na porta desses fundos próprios para aposentadoria. O dia que eles baterem na porta, não vão ter dinheiro para se aposentarem. Aí eu quero ver quem é que vai pagar esse pato. E aí, senhor presidente, só para encerrar, os riscos é enorme. Nós temos um problema de má gestão. Você imagina um estado com RPPS como o meu estado do Tocantins, lá nós temos o IGEPREV, com um buraco de 1 bilhão e 200 milhões de reais é o nosso fundo de previdência do estado do Tocantins. Os maiores devedores desses fundos são os próprios entes federados, e que o governo, com a sua bondade, parcelou essa dívida em até 240 meses. Ou seja, é uma condição que, se hoje todos esses segurados fossem aposentar, não teria de forma alguma recursos para essas aposentadorias. Então, eu aqui coloco a má gestão. Um estado, por exemplo, pega um médico e coloca para administrar o seu fundo de previdência social. O desvio de recursos. Há um desvio de recursos enorme desses RPPS, porque basta a caneta do gestor para desviar esses recursos. O alto custo operacional desses recursos, a apropriação indébita, não pagamento das contribuições. Enfim, senhor presidente, eu vou buscar mais algumas informações até o final do ano para trazer essa tribuna e levar aos nossos telespectadores. Esses regime próprio de previdência social, senador Paulo Paim, que é um grande conhecedor e acompanha, foi presidente da CPI do regime próprio de previdência social. Os regime geral da previdência social, que Vossa Excelência foi presidente da CPI. Os regime próprio de previdência social é um altíssimo risco, é uma bomba relógio no nosso país. Aqui nos meus cálculos, até 2060, o déficit de todo esse regime vai chegar a algo em torno de 5 trilhões de reais. Isso que eu estou dizendo aqui nessa tribuna, isto vai acontecer. Porque a má gestão pode aplicar 30% aonde quiser, em ações de altíssimos riscos, isso com retorno extraordinário para os seus gestores. Se o nosso regime geral de previdência já está com problema, imagina-se esses regime próprio de previdência social.
Eu volto a repetir, imagina um município com 300 funcionário público efetivo criar o seu próprio fundo. Como? Como é que eles vão sobreviver? No meu estado, eu não esqueço que em 2012, um prefeito foi à reeleição e tinha R$500 mil no fundo. Ele, muito bem avaliado, pegou os R$500 mil e jogou na campanha dele e perdeu. Então, agora vamos imaginar, a nível Brasil, que são 2.123 RPPS. Isto aqui é uma bomba relógio que vai explodir. Eu espero que essa reforma da Previdência Social venha jogar luz também sobre os regimes próprios de Previdência Social. Muito obrigado, senhor presidente.